Olá, meus queridos amigos, João Ricardo com vocês. Logo à minha direita está o estádio João Avelange. E pela graça de Deus, do outro lado, o Sabiazinho, onde há uma grande reunião para os testemunhas de Jeová nesse 23 de junho de 2024. Meus amigos, do lado de cá, um palco de muitas lutas para estabelecer e respeitar o Estado de Direito. E do outro lado, a fé, esta que prega a salvação e que a terra se tornará um paraíso e que os maus serão arrancados da terra. Nós sabemos muito bem que as testemunhas de Jeová, infelizmente, não tiveram a iluminação como a luz do sol para compreender as suas responsabilidades civis acima das leis normativas, que eles vão votar, mas não escolhem nenhum dos conservadores de linha de direita. Estes mesmos, que assim como eles têm a Bíblia como autoridade, estão lutando contra estas visões marxistas, estas mesmo que em 1945 os idealizadores, bem antigamente, antes da Segunda Grande Guerra, criaram o fascismo e o nazismo como ferramentas melhores do que o marxismo para trazer este tal paraíso aonde que só Deus diz que estabelecerá através de bons princípios para o reino de Deus. Meus amigos, muitos judeus e testemunhas de Jeová foram assassinados na Segunda Grande Guerra e eles de lá para cá não votam em candidatos, eles vão até a urna, votam nulo, mas sacrificam e colocam culpa de sangue em toda uma sociedade que está labutando, como aqueles do 8 de janeiro, que balançaram o Brasil contra as injustiças dos poderes comunistas, socialistas, aparelhados, estão presos, outros torturados, outros mortos, outros foram expulsos do Brasil com essa filosofia do amor. É necessário que os nossos irmãozinhos testemunhas de Jeová compreendam os seus papéis civis e políticos para evitar novos assassinatos como estes que assassinaram muitos testemunhas de Jeová e milhões de judeus na grande Segunda Guerra pelos filhos desses que sabem exatamente como todos nós devemos viver. Meus queridos amigos, a luz clareia mais e mais. E é necessário que os testemunhos de Jeová compreendam que eles, por não escolher candidatos que evitam novos neros para administrar o mundo e o nosso querido Brasil, por não votarem, permitem novos esfaqueamentos, novas formas amorais contra a moralidade do Deus eterno. São pessoas boas que às manhãs levam a palavra de Deus às residências, falando sobre a salvação da humanidade, mas negam seus direitos civis, apenas seguindo as leis normativas de chegar até a urna e apenas votar nulo. Decisões assim comprometem a segurança nacional. Na ex-União Soviética foram perseguidos, foram mortos até pouco tempo na Rússia, perseguido pelo Putin, que são os mesmos comunistas que mataram a milhões pelo mundo contra a forma como Deus corrige e dá as riquezas por sabedoria e pelo bom trabalho, pelas compensações do dia a dia, riquezas criadas na soberania de gerações, dia a dia, nas labutas. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, devemos compreender a culpa de sangue destes que correm do conhecimento das percepções do Muda Brasil. E aqui nesse 23 de junho de 2024 na cidade de Uberlândia, eles estão reunidos falando sobre a esperança. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm sido perseguidas, pois o regime que a sociedade percorre tem a ver com os votos, com as determinações políticas, que vai dizer se as nossas criancinhas na escola verão um baseadinho de maconha, ou quem sabe essa ideologização que nós conhecemos muito bem, que programam mentes e desviam corações e mentes do Deus eterno. Meus amigos da cidade de Uberlândia, é importante nós compreendermos a nossa pátria, toda a terra e todos os nossos irmãos,
Mas o fermento dos fariseus aferrugem as consciências de muitas pessoas que querem ajudar, mas no final, com seus amores, matam, assassinam e amam mais as ideologias partidárias do que propriamente o caminhar daqueles que querem fazer boas coisas, reformas. Muda Brasil! Os Testemunhas de Jeová é um povo bom, um povo ordeiro, organizado, pessoas responsáveis e conservadoras. E é apenas um alerta para que vocês compreendam que os tempos e as épocas nosso Senhor Jesus Cristo disse para nós entendermos. E o momento agora é de definição dos poderes que haverá de manter-se na terra para a eternidade. Nós devemos nos preocupar além de nossas casas, pois as ruas, o poder de Estado está sendo determinado pela força. E o momento agora é de mudar um pouco, assim como vocês não conversavam com os desassociados. Hoje vocês já conversam e entendem que vocês têm mais a perder do que conquistar. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, aqui no estádio João Avelange, muitas lutas dos patriotas foram tomadas. E hoje nossos irmãos estão presos e estes bons cidadãos testemunhas de Jeová, infelizmente, todos os seus votos, não só dessas eleições, como eleições anteriores, poderiam ter decididos candidatos conservadores, que têm a fé, que têm as Escrituras como um livro sagrado e ao entendimento para mantermos valores coerentes, para que as pessoas não fiquem presas em clínicas ou talvez dominadas por desejos e vidas insensatas e no final quem paga a conta são o Estado ou suas famílias e amigos. Vocês evitariam mortes, transtornos e a culpa de sangue que recai sobre todos vocês, porque nas eleições vocês anulam seu voto e fazendo isso balançam as fronteiras do céu e da terra. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, é um dia memorável, 23 de junho, e logo ali no Sabiazinho, eles se encontraram, cantaram hinos, reviram as profecias a respeito do fim, que os maus serão arrancados, mas cometem erros absurdos, estes que colocam atrás das grades patriotas, como no 8 de janeiro, e desconstrói o bom espírito das responsabilidades individuais, que ligam a um coletivo cheio de blasfemadores, pessoas desonradas, que atrapalham as vidas e geram contas para os seus pais, desconstrói o poder da família, das virtudes, do trabalho e das meritocracias. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, o momento é delicado, pois nessas eleições de 2022, o número de testemunhas de Jeová no Brasil, se tivessem votado em candidatos de direita, não teríamos um Nero na presidência, aqueles que representaram a morte, inclusive de religiosos judeus, e testemunhas de Jeová foram perseguidas. Meus amigos, o momento é de nós fazermos a nossa parte. Escutar a voz da consciência, não das ditaduras das lideranças religiosas que nos elevam às ovelhinhas em tempo de guerra. Mas melhor é ser um soldado em um paraíso do que uma ovelha em uma guerra. E colocam pessoas coerentes à morte por negar as suas responsabilidades civis e espirituais. Sabia que quando você vota nulo, você está condenando pessoas como eu, patriotas, que têm lutado ferozmente contra aqueles que desconsideram nossos valores, as nossas crenças, e quer desconstruir isso utilizando a força de Estado. É não ter culpa de sangue. Pessoas votaram em candidatos que amam as Escrituras, e quando você se abstém do sangue e se abstém do voto, vocês condenam gerações que não querem novos Hitlers, novos Mussolinis, novos Mao Tse-tungs e esses que roubam o Brasil e choram e dizem que amam o Brasil. É escrito, devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas será que é da vontade de Deus que o seu voto nulo mate a milhões e condene gerações?
Pense nisso. Mas quantos meros, por negligência de vocês, tomarão cadeiras importantes e darão vagas com altos salários para seus amigos loucos? Não é verdade quando vocês dizem que votam, exercem seu direito civil? Blasfêmia! Vocês votam nulo e não escolhem pessoas que possam representar nas cadeiras, que respeitem os pés daqueles que levam boas novas. Vocês, com essa atitude, condenam os seus próprios irmãos que lutaram tão fortemente aqui no estádio João Avelange e nos estádios e nas ruas pelo Brasil. Fazendo assim, vocês carregam e carregarão essa culpa de sangue, pois no mundo até Vladimir Putin disse que vocês, com essa atitude, são antinacionalistas, condenam o povo em nome de Deus, mas é importante usar a democracia enquanto nós podemos, pois depois que voltar às ditaduras sanguinárias, vocês, testemunhas, terão mais histórias de morte e de horror. Muda, Brasil! Plim, plim! Em nome de Yahvé e de Jesus de Nazaré. Parem de mentir a si mesmos, testemunhas de Jeová, pois não é justo votar nulo e ver os seus irmãos de fé de outras religiões votando na porta de quartéis, na porta das escolas, na porta das universidades. E vocês viram o que esse pensamento marxista fizeram durante a história da humanidade? E os reflexos dos que se acharam melhores do que Marx, que criaram ditaduras de Estado como o fascismo e o nazismo, acabaram em muitas mortes! Não mintam, nos ajudem, repensem se Deus se agradou de ver o sangue de Abel caindo sobre a terra. E é isso que vocês têm se tornado cúmplices! Sangue está enrojado pelas rajadas de tiros e metralhadoras, caindo ao chão e matando a muitos. Sofrimentos e sofrimentos acontecem por este também, como a esquerda, por este amor que tudo supera em nome de Deus e do partido. O sangue de pessoas cai ao chão. Muda, Brasil, somos mais Brasil. Tchau! Ai, meu Deus. Mas as guerras de classes pelo mundo tornam culpados de sangue todos aqueles que não coroam os verdadeiros valores judaicos cristãos, que permitem, ao contrário dos alibabás e dos ladrões e dos mentirosos e aqueles que cortam pescoços, como os islâmicos radicais. E quando nós negamos o nosso poder de voto e mentimos à sociedade que votam, mas vocês não escolhem o número do candidato, principalmente se Jesus se candidatasse, vocês ainda pela Watchtower não votaria no número dele. Muda, Brasil! Amigos, todos os cristãos e judeus nunca correram de suas responsabilidades civis e da fé. É importante que os testemunhas de Jeová compreendam a importância do voto, escolher candidatos de direita, conservadores ligados à luz do Criador, que deve estar em nossas consciências. E vocês jamais devem esquecer dos assassinatos dos mortos pelos comunistas, principalmente por Hitler. E vocês há pouco tempo têm sido perseguidos por Putin. É importante agora que a luz clareie mais e mais em vossas consciências para que vocês votem. Não votar pela lei de votar nulo, mas que escolham um candidato. Fazendo isso,